nós temos, tanto no ECA quanto na Constituição Federal, 3 princípios importantes. E só para lembrar, quais são os 3 princípios mais importantes? O princípio da proteção integral, chamado de princípio da proteção absoluta. Pessoal, esse princípio, ele é tão importante que ele abre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele está no artigo 1º do ECA, tá? O artigo 1º começa com essa proteção integral. Agora, peguinha do CESP, ó, cuidado. O Estatuto da Criança e do Adolescente é de 1990. Antes, qual era a lei que a gente tinha referente ao adolescente? A gente tinha o chamado Código de Menores. Foi o ECA que revogou expressamente o Código de Menores. Agora, pessoal, cuidado. O princípio da proteção integral, ele não nasceu com o ECA. Ele nasceu com a Constituição Federal. O CESP perguntou isso em prova. Questão 1, 2 e 3 é sobre a administração pública. Normalmente o administrativo dá essa dica para vocês, mas vou também. Cargos, empregos e funções públicas não são acessíveis aos estrangeiros. Errado, falso. Cargos e funções públicas lá no artigo 37, inciso 1, são acessíveis aos estrangeiros na forma da lei. E a própria Constituição, na parte da ordem social da educação, admite que haja contratação de pesquisadores ou professores estrangeiros, certo? Vamos lá, molha essa aí, fácil. 2. O direito dos servidores públicos à greve, isso é importante para a área policial, é garantido na CF nos termos e nos limites definidos em lei específica. Certo. Cuidado, não é lei complementar, não é lei ordinária, é lei específica. Na verdade, lei específica é lei ordinária, mas na prova ele não vai falar qualquer lei ordinária, ele vai falar lei específica. Lembra que ainda não existe a lei de greve, mas o Supremo, em mandado de injunção, já estabeleceu que o direito pode ser exercido, no caso concreto, com base em uma analogia da lei de greve da iniciativa privada, porque a lei de greve da iniciativa privada regulamenta o artigo 9º, ela já existe. Agora, por exemplo, polícia pode fazer greve? Não. O Supremo decidiu naquela questão, olha, a polícia não pode fazer greve. Por quê? Porque é uma atividade essencial para a comunidade. Então, embora servidores públicos possam fazer greve, a polícia foi excluída. Polícia é servidor, sim ou não? Sim, exceto os militares, né? Polícia militar é que não vai ser servidor, vai ser militar. Mas vamos lá. 3. O princípio da eficiência, que se caracteriza como um princípio implícito, não está previsto expressamente na CF. Errado. O princípio da eficiência está lá expresso, é o limpo, moleza, né? Cai assim para vocês? Não, só cai mais difícil, né? Até parece. Vamos lá, sobre direitos e garantias fundamentais. Eu acredito que vai cair muito direitos e garantias fundamentais, que é um tema bem importante. Inclusive, em tese, essa aula também tem direitos humanos. Eu encontrei, acho que 3 itens só de direitos humanos nas provas recentes. E, em geral, direitos humanos lá do edital é também direitos fundamentais, direitos e garantias fundamentais, só que também previstos em tratados internacionais de direitos humanos. Então, questão número 4. Somente para o acusado da prática de crime de terrorismo ou de traição em tempo de guerra é previsto o julgamento por juízo de exceção. Errado. Juízo de exceção lá no artigo 5º, inciso número 37, é proibido. A Constituição fala, não haverá tribunal ou juízo de exceção. Não haverá aquele julgamento que seja com base em regras especiais. Ah, o fulano de tal é muito perigoso, vamos montar um tribunal aqui para julgá-lo. Não pode acontecer isso. Todo mundo tem direito a ser julgado pelos tribunais já estabelecidos por lei, tudo bem? Já instituídos pela Constituição ou pelas leis. Então não haverá tribunal ou juízo de exceção. Importante. A questão 6 fala, a assinatura digital garante a confidencialidade do documento a qual ela esteja associada. Tá o quê, gente? Falso. Estaria certo se tivesse aí autenticidade. Tá bom? Questão 7. Cavalo de Troia. Todo mundo sabe o que é cavalo de Troia, né? Cavalo de Troia é aquele programa disfarçado de inofensivo. Vem disfarçado de joguinho, de imagem, de fotografia. Vem disfarçado de antivírus. E aí você instala pensando que é aquilo mesmo. E ele abre as portas do seu computador para o invasor ter acesso ao seu computador de forma remota, à distância. E aí o cara pode fazer o que ele quiser com o seu computador através do cavalo de Troia. Tá bom? Pegar arquivos, deletar arquivos, enfim. A questão fala sobre isso. Vamos lá. Trojans, também chamado de cavalo de Troia, são programas introduzidos de diversas maneiras em um computador. Pode vir por e-mail, pode estar num site de programas como Baixa Aqui,
né? Pode vir de diversas maneiras, pode vir no pendrive, com o objetivo de controlar o seu sistema. Através do cavalo de Troia, ele consegue controlar o seu computador, sim ou não? Sim. Então a questão está o quê? Verdadeira. Na prova da Telebrás, acho que foi Telebrás 2013, desculpa, caiu uma questão que falava que o cavalo de Troia permitia que o cara formatasse o seu computador à distância. Se ele tem o controle total da sua máquina, ele pode fazer isso ou não, gente? Pode. Porque ele tem o controle total, ele pode instalar programas maliciosos, pode formatar, pode pegar arquivos e assim por diante. Então o cavalo de Troia realmente é isso. Agora, cavalo de Troia não é vírus, viu, gente? Cavalo de Troia é um programa malicioso à parte. Vírus é uma coisa, cavalo de Troia é outra, tá bom? Eu defini vários aí do lado aí para vocês depois darem uma lida em casa. Número 3. No que se refere ao inquérito, assinale a opção correta. Letra A. Determinado o arquivamento do inquérito pelo juiz, a pedido do MP, é vedada à autoridade policial realizar novas pesquisas acerca do inquérito arquivado, ainda que tome conhecimento de outras provas. E aí? É errado. Se arquivar e a polícia tiver notícia de outras provas, ela pode ir atrás dessas provas? Pode. Ela pode, não tem problema. Você pode até pôr o artigo aí no cantinho se quiser. O artigo 18 do CPP dá esse poder para ela. Artigo 18. Agora, se ele perguntasse assim, caso a polícia encontre essa prova, ela já pode desarquivar esse inquérito? E aí? Aí ficaria errado. Quem teria que desarquivar teria que ser o juiz. Tá vendo como muda? Ele não está falando nada em desarquivar, ele está dizendo que arquivou, a gente teve a notícia que a prova surgiu e a gente está indo atrás da prova. Isso eu posso fazer, não tem problema, até para preservar a prova e ela não sumir depois, né? Tá bem? Então tá errada a letra A, né? Letra B. Nos termos do CPP, a autoridade policial não pode ordenar o arquivamento do inquérito policial. Se parasse aí, estaria certo? Sim. Estaria, mas olha o que ele falou. Nem indeferir o pedido de instauração do inquérito formulado pelo ofendido ou por seu representante legal. Aí fica errado, porque aí ele está dizendo que ele sempre vai ter que atender ao que a vítima está pedindo. A polícia é obrigada a atender os requerimentos da vítima, gente? Não, ela pode deferir sem nenhum problema. Agora me diz aí, e se ele falasse aqui, igual ele falou, que quem está pedindo para instaurar o inquérito é o próprio Ministério Público ou o próprio juiz? Quando o pedido vem do juiz ou do MP para o delegado abrir o inquérito, ele pode se negar a abrir essa investigação? Não. A resposta é não. Tem que abrir, tá? Instaurar. Tem que instaurar o inquérito toda vez que o juiz ou MP pedir. Primeiro, quando você for fazer uma questão do CESP, claro, você vai usar duas coisas. Você vai usar o raciocínio, não é? Porque a maioria das questões do CESP exige realmente o quê? O raciocínio. Mas você vai ter que usar as regras também. Em algumas questões você vai ter que usar a regra que você aprendeu. Vai usar aquelas conjunções que você aprendeu, tal. Então a primeira coisa que você tem que fazer é passar a questão pelo crivo da gramática, para ver se aquilo tem lógica. Pelo crivo, assim, por uma peneira. Vamos ver se aquilo tem lógica só pela regra. Por exemplo, ele está falando assim, na linha 20, o emprego do sinal indicativo de crase é facultativo em a labuta e em as alturas. Primeiro, passando pela peneira, existem casos de crase facultativa, sim ou não? Sim, então teria uma certa lógica aqui, você concorda? Só que aí você tem que ver quais são os casos de crase facultativo, tá? Primeiro, antes de pronome possessivo feminino singular. Primeiro caso de crase facultativa, pronome possessivo feminino singular. Minha, tua, sua, nossa e vossa. É o caso aí? Não. Então já começou, não tem isso aí. Depois, antes de pronome de tratamento exclusivamente femininos. Dona, senhora, senhorita, madame. É o caso aí? Não. Depois, antes de nomes de mulheres. É o caso aí? Não. Após a preposição até. É o caso aí? Então, a chance é que o item já esteja o quê? Errado. Só que existe um que só o CESP cobra. É o caso de crase antes de uma palavra feminina, mas se essa palavra feminina pode aceitar o artigo ou não. Se eu falo assim, ó, todos têm direito à educação. A educação. Todos têm direito à educação. Pá, só isso aqui, ó. Segundo a nossa Constituição, todos têm direito à educação. Aí o CESP vai e pergunta a você se a crase aqui é facultativa. Isso é raro acontecer, mas acontece, eu tenho que mostrar para vocês.
Quando eu vejo uma questão dessa, ele perguntando se é facultativo, de cara eu já bato logo. Pronome possessivo, pronome tratamento, nome de mulheres, preposição até, não. Então, dificilmente o item vai estar certo. Mas aí eu me lembro que o CESP gosta de cobrar isso aqui, ó. O CESP coloca algumas questões em que você tem uma palavra feminina, mas ela não necessariamente exige o artigo. Por exemplo, todos têm direito à educação. Quem tem direito a. Beleza? Quem tem direito a. Então, esse direito já exige a preposição a. Você concorda? Você concorda? Sim. Beleza. Educação é uma palavra feminina, sim ou não? Sim. Então, ela admite o artigo a. Agora, existe uma diferença entre admitir e exigir. Admite, ela admite, mas não exige. É diferente. Vê se você poderia colocar assim, ó. Educação é um direito de todos. Ó, todos têm direito à educação. Educação é um direito de todos. Essa frase seria gramatical, sim ou não? Sim. Essa frase estaria correta ou não? Agora, olha só, você usou o artigo? De novo, você usou o artigo? Você é obrigado a usar o artigo aqui? Se quiser, você pode colocar a educação é um direito de todos? Então, presta atenção, só o CESP cobra isso aqui, ó. Ele pega alguns casos, alguns contextos em que a palavra, mesmo sendo feminina, ela admite o artigo, mas ela não obriga. É esse caso aqui, ó, todos têm direito à educação. Eu posso falar, a é um direito de todos. Então, do jeito que está, eu não sei se o cara usou o artigo ou não. Uma coisa eu sei, a preposição ele vai usar, porque quem tem direito a. Ele pode usar o artigo ou não. Se ele usou crase, é porque ele usou preposição, mais o quê? Artigo. Se ele não usou, ele usou só o quê? Preposição, porque a preposição é exigida pela palavra direito. Já o artigo não é exigido por educação, é admitido, não é o quê? Exigido. Então, isso aqui cai em prova também. Então, você tem que ter cuidado, quando ele falar em crase facultativa, tem que ter cuidado com esse caso. Que caso, Paco? É quando você tem uma palavra feminina, mas ela não exige o artigo, ela admite, não exige. Trechinho de texto. O software é constituído por uma série de programas que ficam gravados na memória. Olha a proposta. Mantendo-se a correção gramatical do texto, a oração que ficam gravados na memória poderia ser substituída pela estrutura gravada na memória. Veja só o que ele fez. Que foram gravados para gravada na memória. Isso está certo ou está errado? Quero o seu palpite. Opa, escutei as duas respostas. Essa eu faço questão de escrever. Uma série, bem rapidinho. É programas, gente? Isso, né? Uma série de programas que foram no texto original. Que ficam? Opa, perdoe. Que ficam o quê? Gravados. Isso aqui acho que não está prestando. Que ficam gravados. Opa. Que ficam gravados na memória. Ótimo. Veja só isso daqui, bem rapidinho. Cuidado que o CESP adora trabalhar com esse tipo de expressão, ó. Uma série de. Você já percebeu isso? Metade de. A maioria de, um conjunto de, um número de. A sua prova adora trabalhar com essas expressões que indicam um coletivo partitivo. Que é isso, Rose? Do todo eu estou retirando sempre uma parte. Não é assim? Aqui você está trabalhando com coletivo partitivo. Coletivo partitivo cujo núcleo seria a palavra o quê? Série. O que acontece? Só para relembrar. Quando você trabalha com coletivo partitivo do tipo uma série de, um grupo de, um número de, um conjunto de, metade de, a maioria de, você tem possíveis duas concordâncias. O seu verbo ou o seu adjetivo, dependendo do termo com que você trabalha, vou trabalhar com isso daqui, ó. Saúde, amiga. O seu verbo poderia concordar com série, núcleo, ou o seu termo verbal, aqui, ó, poderia concordar apenas com esse termo especificador. A gramática chama isso de termo especificador. Se o termo concordar com programas, eu tenho uma série de programas, ficam, foi o que aconteceu, ó, ficam gravados, opa, para concordar com programas, os programas. Uma série de programas ficam gravados na concordância com programas. Termo especificador, tudo bem. Se eu quiser reduzir isso daí, esta oração, eu simplesmente digo uma série de programas, se eu quiser reduzir, apenas gravados, ainda em concordância com programas. Uma série de programas ficam gravados, ou simplesmente reduzindo a minha oração adjetiva. Uma série de programas, simplesmente o quê?
gravados. Certíssimo. Mas, como nós estamos trabalhando com coletivo partitivo, esta expressão verbal também poderia concordar com a palavra o quê? Série. E se você mantém a concordância com a palavra série, você tem uma série de programas, agora concordando com série. Fica o quê, gente? Gravada. Olha só. Uma série, você está concordando, é com série, é feminina e é singular. Uma série de programas fica gravada. Ou você ainda pode reduzir esta expressão verbal a uma oração realmente reduzida de particípio. E você simplesmente pode dizer igualmente correto, uma série de programas, o que, gente? Gravada. Programas ficam gravados, programas gravados. Série fica gravada, série o quê? Gravada. Gravada na memória, ou seja, tanto faz. Todas as formas de concordância estão o quê? Corretas. Concordância com o termo especificador ou concordância com o núcleo da expressão de coletivo partitivo série. Você entendeu isso? Só para relembrar, vamos à questão número 6 novamente, por favor. E aqui está assim, ó. Mantendo-se a correção gramatical do texto, a oração que ficam gravados na memória poderia ser substituída pela estrutura gravada, para concordar com série, na memória. Sim ou não, gente? Sim. Seu item está certo ou está errado? Certíssimo. 76. Tudo bem? Um agente primário e de bons antecedentes, que não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa. Pratica o delito de tráfico privilegiado, tá? O que resulta em redução de pena. Esses requisitos são subjetivos e cumulativos. Pois bem, a questão 76 ela está correta, ela foi tirada do artigo 33, parágrafo 4º. Então a gente vai fazer as considerações sobre o 33, parágrafo 4º. Você está vendo, são 3 requisitos aí. Ser primário de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização criminosa. É o pessoal que eu prendo sempre aqui na estrutural. Os caras vendendo 19, 20, 25 pedrinhas de crack. Tá? O cara geralmente é o chamado traficante usuário. Aí o que acontece? Isso não é um crime novo de tráfico. Vocês não estudaram, aliás, não caiu na prova da Polícia Civil, na última, não tinha o furto privilegiado? Sim. Você não tem homicídio privilegiado? Sim. Você não tem estelionato privilegiado? Sim. Então você tem o quê? Tráfico privilegiado. O crime não deixa de ser de tráfico, é o mesmo crime. Não é um crime novo, é um crime de tráfico. Por isso, eles falam que é o quê? Vocês vão anotar aí agora. Equiparado ao hediondo.